Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje nós estamos na série sobre ESG e vamos conversar com o professor e doutor Marcos Kissel. Doutor Marcos, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui conosco e eu já peço para o senhor se apresentar para o nosso público. Tá bom, muito obrigado, Débora. Obrigado por estar com seus telespectadores, né? Eu sou um médico formado na Universidade de São Paulo, que passou a entender de um mundo que, em princípio, não teria relação com a medicina, que é esse mundo da filantropia, que é o mundo daqueles que acreditam que você tem que trabalhar não só por você, mas tem que trabalhar para os outros também, né? Isso quer dizer o seguinte: quando a gente olha os desafios que a nossa humanidade tem, os grandes problemas que a humanidade sofre, você começa a perceber que muitas pessoas não têm as oportunidades, ou têm algum tipo de incapacidade, ou têm algum tipo de dificuldade de que os seus rendimentos, as suas possibilidades não são atendidas. E não são atendidas mesmo quando existem programas de governo, que ter um programa de governo não é uma garantia que o indivíduo vai ter o seu direito atendido. E aí entra esse mundo da filantropia, que são aqueles indivíduos que acreditam que poderiam fazer da sua riqueza, de quanto eles foram afortunados na vida, um instrumento de participação nesses problemas. E participação nesses problemas representa você achar que o teu recurso deve ser compartilhado com pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. E aí entra o mundo da filantropia. E eu entendi que o mundo da filantropia tem uma relação muito grande, em princípio, com a questão da saúde, quando a gente percebe que saúde é um direito básico, é um direito que está na Carta das Nações Unidas como um dos direitos humanos, mas a gente percebe a distribuição desse direito não se faz igualmente por toda a sociedade. Então tem aquelas camadas que, para poder ter acesso mínimo aos serviços de saúde, aqui eu digo mínimo, estamos falando de coisas tipo imunização, estou falando de coisas de qualidade da alimentação, estou falando aqui dos problemas muito sérios que os jovens têm com relação à questão da saúde mental, provocada por drogas ou provocada por outros tipos de insumos que não fazem sentido, né, para a saúde. E eu comecei a perceber que a filantropia podia ser um instrumento de trabalho. E quando me dei conta, não era só a questão da saúde, né? Envolvia a educação, envolvia as oportunidades do indivíduo poder se estabelecer na vida como um ser produtivo para ele próprio e produtivo para a sociedade, porque a sociedade também depende desses outros que a gente ajuda. Quer dizer, é um processo que tem uma certa continuidade ao longo das gerações, ao longo do tempo. Então, eu sou isso. Como é que eu tenho essa experiência? Eu tive a chance de entrar na medicina pela medicina preventiva, portanto era uma medicina de prevenção das doenças. Isso me levou a entender que a prevenção tinha um aspecto de diferentes disciplinas. E quando eu tive a oportunidade, eu comecei a perceber que esse mundo da filantropia era bem organizado, particularmente nos Estados Unidos. E a minha grande escola foi ser diretor para a América Latina e para o Caribe da Fundação Kellogg. E durante 15 anos eu servi na Fundação Kellogg. Depois eu tive chance de montar uma instituição aqui no Brasil para trabalhar o desenvolvimento do investimento social, o ITS. Tive chance de participar na formação do GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que tenha essa conotação de apoio à sociedade. E tive chance de trabalhar com muitas instituições, né, com relação ao que a gente poderia fazer para melhorar a performance, melhorar o seu trabalho, né? E nessas condições é que a gente chegou nesse momento da vida, né, em que a gente percebe a importância que o tema começa a desenvolver, já não só como uma prática da filantropia, mas hoje os questionamentos é sobre as razões pelas quais a filantropia pode advir de entendimentos das diferentes ciências do mundo, né? As ciências
econômicas, as ciências sociais, as questões que envolvem religiosidade, todas elas, de alguma maneira, são elementos que provocam, a nível de cada indivíduo, uma reação que é ser filântropo. E ser filântropo é um indivíduo que está solidário com o próximo, é um indivíduo que entendeu a entrada da vida do outro na sua vida, que não tem muito significado a sua vida se não tiver significado para a vida dos outros, como você utiliza os seus dons para compartilhar os seus dons com os outros e os dons dos outros ser compartilhado com você. Então, esse é o mundo que hoje eu vivo e que, de certa maneira, pode explicar quem é o Marcos hoje. Professor, a gente está nessa série especial de entrevistas para falar sobre as premissas e os fundamentos do ESG, né? ESG que trata de questões, em português, questões ambientais, questões sociais e questões de governança. Muito voltados ainda, muito conversado, estudado nas empresas. E a gente gostaria da sua fala de entender o que a filantropia, eu não sei se o verbo certo é auxilia os princípios em ESG, ou a relação que existe isso tanto nas empresas quanto nas organizações da sociedade civil. Bom, vamos por parte, né? Primeiro, uma coisa que eu não falei sobre mim, como você está repetindo pela segunda vez meu nome, pondo professor na frente. Eu sou realmente professor, sou professor da Universidade de São Paulo, sou um professor titular da Universidade de São Paulo na área de administração de saúde e esse papel de professor sempre foi alguma coisa que teve muito como parte da minha vida, né? Porque eu acho que o primeiro momento que você tem que ter com qualquer pessoa que você quer ajudar é você fazer o papel de educador, o papel de formador, o papel de alavancar o potencial dos outros, né? Então, só para explicar o professor, entrando agora nas explicações que envolvem os três temas com os quais se trabalha hoje, né? Vamos então colocar um pouco por parte. Em primeiro lugar, né? Por que isso tem um papel relevante quando você fala da empresa? Que foi o primeiro ponto que você falou. Por que da empresa, né? Eu acho que aqui a gente tem que olhar um pouco a história do movimento. A história do movimento é uma história que começa com os grandes financiadores do desenvolvimento. Nós estamos falando das empresas de capitalização, são as empresas onde se recorre para ter capital para expansão ou para a criação de uma empresa, né? E esse capital, ele tanto está em organizações multilaterais, como o tipo do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, etc., mas ele está também no capital financeiro internacional. E esse capital financeiro internacional começou a perceber que o que estava acontecendo no mundo era alguma coisa que precisava de algum tipo de intervenção que viesse desses donos do dinheiro. Então eles começaram a perceber, por exemplo, a questão climática, a questão das mudanças que ocorrem no fluxo de chuva, de sol, começa a discussão sobre o aumento do volume dos mares, de gelo. Então começa uma série de questões que colocaram, pondo um peso forte na questão de qual é a fonte de energia que o Brasil, o mundo está utilizando. E isso cai na ideia de que você tem uma série de produtos, normalmente que vem da produção do petróleo, que se transformam em elementos nocivos na medida da produção do gás estufa, na produção de elementos que vão piorar as condições de esfriamento e de esquentar o mundo, né? Então, eles começaram a perceber, bom, se isso é um problema que pode asfixiar a empresa, porque a empresa vai morrer porque ela não tem como se manter, e eu tenho que manter as empresas porque é assim que gera trabalho, assim que gera riqueza, assim que gera... Bom, eu tenho que pôr um limite. Então, como é que eu ponho o limite? Então começa a parecer que eu posso pôr limite
até onde pode ir o ambiental, até que ponto tem que fazer transformação na fonte energética, na matriz energética, para que seja uma matriz energética renovável e não uma matriz energética que vai acumulando esses efeitos estufa do petróleo. Esse é um ponto. Segundo ponto, eles começaram a perceber que ao longo da história existe sempre essa visão de que o acúmulo de riqueza, que isso era colocado pelos economistas como a mais-valia, quer dizer, eu tenho um produto que o custo de produção é X. Eu tenho que pôr nesse custo de produção o pagamento desse capital. E o pagamento desse capital, que a gente vai dizer que é lucro, ele representa um valor do produto que eu estou fazendo, que faz com que sobre dinheiro para a riqueza, e esse recurso ele não deveria ser obrigatoriamente só um recurso que ficasse na mão do dono do negócio, mas ele podia ser um recurso que poderia ser compartilhado com a sociedade, particularmente no caso das empresas, naquilo que ela mais afetava o meio ambiente. Por exemplo, se a empresa era uma produtora de material que lançava aos rios, como é que você via o problema da poluição do rio afetar a comunidade onde a tua empresa estava? Então você tinha que transformar o seu processo de produção, tinha que fazer compensações com relação à comunidade que sofre. Então você começa a trazer um elemento importante, que é a responsabilidade social corporativa. Quer dizer, o meu processo de produção, ele não é isento de trazer malefícios no próprio processo de produção. Então a responsabilidade social começou a ser cobrada e começar a olhar a população de uma maneira mais ampla, porque você começa a perceber que você ainda tem mão de obra escrava, você ainda paga um aviltamento de salário, a mulher e o homem não são igualmente remunerados, tem gente que ainda usa trabalho infantil. Então começa a aparecer uma série de questões que são questões sociais, em que a responsabilidade da empresa passa a ser um elemento importante para minorar todas essas questões e para acabar com essas questões. Esse nível social tem que ser zerado, né? Então isso traz o social e você começa a trabalhar com as questões importantes do desenvolvimento social como parte integrante dessa responsabilidade social. E o terceiro elemento importante que começa a aparecer é quando você viu que eu mexo com o meio ambiente, eu mexo com a questão dos direitos aí sociais básicos. Como é que isso se reflete na maneira como está organizada a minha empresa, que é a questão da governança? Eu estou fazendo uma governança que está atenta a essas modificações, ou ainda uma governança que está só preocupada com o lucro que vai ter e a divisão dos dividendos entre aqueles que são proprietários? Eu estou dando chance para nesses conselhos de governança das empresas haja uma participação mais equitativa da mulher? Eu estou dando chance para que a participação de raça, religião, também seja levada em conta. Eu estou valorizando a presença do idoso. Então, todas essas questões entram na questão da governança. O quanto aquilo que está acontecendo na sociedade, eu estou me preparando internamente para entender o problema através da governança. Então, a governança entra como um elemento crítico, porque é ela que vai permitir que tenham vozes, que há poderes que poderiam fazer com que a organização, no caso a empresa, pudesse ser modificada. Então isso explica um pouco os três elementos e por que aqueles que eram investidores começaram a pôr atenção, porque é uma forma de você sustentar toda a ideia do que é um sistema, no caso nosso, um sistema capitalista, que é o sistema que faz com que o mundo gire. Hoje, talvez mais evidente, depois que houve as mudanças na União Soviética, as próprias mudanças que estão ocorrendo na China, e você começa a perceber que o sistema capitalista é um sistema praticamente universal hoje. Então é um problema de todos, não é um problema de um país ou de outro, né? Então, isso explica a parte da empresa. Então agora nós podemos olhar
sempre que a gente tenta entender uma sociedade, você tem dois outros elementos que precisam sempre ser trabalhados. Um elemento é governo. E do governo, você pode separar duas ações. Uma é aquilo que o governo faz para os seus governados. Isso são políticas públicas. E o governo, por sua vez, ele funciona como uma empresa que tem gente. Então você tem os funcionários públicos, você tem as agências públicas, os ministérios, as secretarias. Você tem uma estrutura organizacional que é pública. Agora, se você olhar os pontos que foram levantados, ela se aplica a uma organização pública. Quando você percebe, bom, eu estou sendo... O que eu estou fazendo para ser equitativo com relação à sociedade? Poxa, eu vou pegar o caso mais simples. Como é que nas universidades se estabeleceu o sistema de cotas? As universidades públicas foram as primeiras que estabeleceram o sistema de cotas. E quando você fez o sistema de cotas, você não está fazendo nenhum favor. Você estava olhando as populações que tinham menos acesso e falando, bom, mas nós temos que fazer uma política afirmativa para essa pessoa poder estar na faculdade. E estar na faculdade, eles têm as mesmas chances de qualquer outro que está dentro da faculdade. Então, você começa a perceber que um órgão público, que uma universidade pública, ela pode fazer políticas equitativas. E o mesmo começa a aparecer com a necessidade de certas profissões, vamos dizer assim, que você tem as estruturas. Como é que isso começa a aparecer na questão da absorção dos funcionários públicos, seja no sistema judicial, seja no sistema legislativo, seja no sistema de governo? Você começa a perceber, bom, eu faço concurso público, eu vou ter equidade, e equidade representa eu ter cotas para poder pôr essas pessoas. Então, nós estamos trabalhando ativamente nessa direção e sabemos que o sistema de cotas, ele um dia não vai ser necessário, né? Por exemplo, nos Estados Unidos já fizeram uma modificação recente com as universidades, mas é que quando a população passa a ser uma utilizadora e ao mesmo tempo se insere na sociedade fazendo aquilo que aprendeu, chega um ponto de equilíbrio. Então, as ações afirmativas são muito claras, elas querem afirmar uma ideia num determinado momento e se der certo o que você está fazendo, ela num segundo momento ela começa a se esvaziar, né? Então, esse é um ponto central. Então, em governo, quando você olha desse jeito, e você vê que o governo também é um consumidor. Então ele pode estar preocupado em saber como é que eu estou produzindo a comida que eu compro para merenda escolar. Então eu quero saber se porventura eu estou me ajustando na merenda escolar com relação a uma agricultura sustentável, uma agricultura em que os produtos sejam melhor trabalhados com relação ao eventual uso de fertilizantes, como é que ele é embalado, como é que chega na boca da criança. Então, você começa a perceber que a gente tem questões ambientais que também pode ajudar no nível de governo. E entra na governança, que infelizmente no nível do governo é uma coisa complicada, porque uma parte importante da liderança é uma liderança eleita, né? Não é obrigatoriamente qualificada no sentido técnico, mas ela é qualificada pelo processo democrático, né? Isso é um ponto que acho que faz parte da própria natureza da democracia. Você tem gente que está mais preparada e tem gente que está menos preparada para exercitar aquilo que ele se dispôs a fazer, mas que não minimiza a representatividade que ele tem. Então, não é um jogo que devia ser mais isso ou mais aquilo. Simplesmente você percebe que enquanto a empresa pode escolher quem são os seus dirigentes, no caso do governo, a escolha do dirigente é eleito, não é por currículo, como se faz na empresa. E o terceiro elemento importante que tem que se considerar é como que a sociedade civil faz parte disso, né? Como é que as organizações da sociedade civil fazem parte disso? E os elementos estão aí também. Porque você tem organizações da sociedade civil, por exemplo, pega um hospital que pertence a uma organização da sociedade civil. Ele é um consumidor de energia.
ele pode modificar as fontes energéticas, ele pode eventualmente usar bateria solar, ele pode eventualmente usar gás em vez de usar petróleo, combustível líquido. Ele pode eventualmente estar preocupado em saber, um hospital hoje é um grande consumidor de plástico. Então, como é que ele vai fazer a reciclagem desse mundo do plástico? Então começa. Como é que a força de trabalho minha está sendo trabalhada equitativamente? Como é que está a representação das mulheres, dos idosos, dos negros? Enfim, olhar a necessidade de equidade social dentro do hospital. Então, essas questões não são questões que estão alheias a organizações da sociedade civil. Em outras palavras, para resumir, quando você pega os 3 elementos de governança, melhoria de meio ambiente e a questão da melhoria social, isso vale para toda a sociedade. Não vale só para quem é o investidor, que foi a origem da história, e não vale especificamente só para a empresa. Acontece que a empresa tem um valor de mercado e você não mede valor de mercado de governo. Você não mede valor de mercado de organizações da sociedade civil. Então, isso mostra como a empresa, para ter acesso a crédito, ela é a primeira e a que é mais... não é valorizada, ela é mais visualizada pela sociedade como aplicantes da ideia de trabalhar os 3 elementos do ESG, né? E é muito interessante porque, como o senhor disse, veio do mercado financeiro essa top-down, né? Para que todas as empresas que quisessem crédito de um determinado momento tivessem essas práticas. Porque houve, de fato, essa preocupação de melhorar o mundo, né? Cuidar do nosso planeta, da nossa casa, né? E a gente vê que são práticas que, como o senhor acabou de ensinar para a gente, aplicadas a todos nós. Sim. Porque estamos envolvidos, né, em todos os setores. Na sua própria casa. Olha para a tua casa como é que você está usando e reciclando as coisas que você está. Olha para a tua casa, vê se você está tem equidade nos teus fornecedores. Como é que você poderia fazer para ser um indivíduo que leve em conta se você tem um indivíduo que te serve, que é mais idoso, se tem uma questão racial, se tem alguma questão de ordem econômica, você tem que olhar, você pode aplicar isso na sua própria vida. Uhum. A gente percebe que o social, o S do social, é muito mais do que tratar bem o colaborador interno. Sim, né? Lógico. É uma abrangência gigante. Sim, você tem todos aqueles que são os grupos de interesse. Você tem os empregados, mas você tem os familiares dos empregados. Você tem a comunidade onde você está instalada. Você tem que ser uma organização que tem uma cadeia de produção, portanto você tem empresas que são fornecedoras e você tem empresas que são consumidoras. Dos 2 lados da tua cadeia produtiva, você pode ser influente, no sentido de estabelecer certas regras para comprar e certas regras para vender, de tal maneira que você possa levar aquilo que para você é uma situação idealística, para ser uma situação idealística na cadeia produtiva onde você está envolvido, né? Então, vai além de trabalhar com o empregado. Onde que as organizações da sociedade civil podem ajudar as empresas nessas premissas? Eu acho que as organizações da sociedade civil, elas, primeiro, eu acho que nós não temos ainda um nível de formação, de educação, que chegou a esse ponto que chegou nas empresas. Quer dizer, as empresas hoje estão mais educadas, estão mais preparadas para entender o que é a questão ambiental, a questão social e a questão de governança, que muitas vezes as organizações da sociedade civil ainda não têm. E por que não tem? Muitas vezes porque são organizações pequenas. São organizações que, se você vai procurar a governança, tem um líder, um só. É uma organização de uma pessoa só. Isso a gente sabe que, em nível da sociedade civil do Brasil, isso se reproduz. São aqueles que eu vou aqui chamar de maneira muito pura,
e de uma maneira de reconhecimento, são os bons samaritanos, né? A história do samaritano era uma pessoa que foi cuidar de outra pessoa. Então, tem um mérito enorme isso daqui, né? Mas ele pode ser coletivizado, quer dizer, são várias pessoas cuidando de várias pessoas. Então, aqui entra a sociedade civil. Mas o que eu quero tentar dizer é que o fenômeno não está acontecendo com a mesma velocidade da empresa. Então, as organizações da sociedade civil muitas vezes têm que lutar puramente pela sobrevivência. Como é que tem recursos para o dia seguinte? Principalmente essas organizações, que são organizações que eu vou chamar aqui de beneficentes, quer dizer, elas estão querendo trazer um benefício que o indivíduo não tem. São aqueles que estão preocupados em ter a comida para os idosos do seu serviço que cuida de idosos, estão preocupados se você tem a medicação que esses idosos precisam ter, está preocupado se para o inverno tem agasalho para esses idosos. Então tem uma série de questões que são questões quase que de sobrevivência institucional para garantir a sobrevivência daquelas pessoas que estão. Isso é um negócio muito meritório numa sociedade, né? Então, o que acontece? Eles, às vezes, não entram nessa preocupação de governança, saber se eu estou usando muito plástico, como é que está sendo a reciclagem do plástico. Quer dizer, essas questões que para a empresa ganham volume, nas organizações sociais, às vezes, não chegou a esse ponto por causa do tamanho da organização e por causa do objetivo que a organização quer cumprir. Agora, na medida que as organizações vão crescendo e as organizações vão se estruturando, isso passa a ser quase que natural. Eu posso dizer, eu sou do conselho lá do IDES, que é uma organização social. Nós temos lá 50 colaboradores, mais ou menos hoje. E nesses 50 colaboradores nós temos uma política de equidade, tem uma política de remuneração, tem uma política de levar esse tema para os nossos clientes e assim por diante. O que eu quero dizer é o seguinte, é uma organização social, mas que está num nível já de entendimento que ela tem que enfiar esses temas na sua política interna e isso tem que ser refletido. Quem são os membros do nosso conselho? Quem são os membros do nosso staff? Né? Como é que eu estou vendo isso daqui nas minhas práticas, na minha cadeia produtiva, como é que a coisa está andando? Então, certas ONGs hoje já estão fazendo isso e eu posso garantir, porque principalmente duas áreas que têm o empresariado mais forte e às vezes sem fim lucrativo, quer dizer, o empresariado é uma organização que atua como se fosse empresa, mas é uma organização sem fim lucrativo. Eu vejo nos grandes hospitais, vejo nas universidades, nas escolas que estão nesse nível de... são privadas, mas sem visão, elas estão absorvendo os três elementos de uma maneira muito bem feita, você entendeu? Essas pequenas organizações que o senhor citou como representantes dos bons samaritanos, eles podem, de uma certa forma, o dia a dia deles já possuem as práticas chamadas sustentáveis, até porque eles precisam, sim, né, são... Mas aí vem aquilo que eu disse, que a gente pode levar essas práticas sustentáveis ao nível de cada indivíduo, ao nível de cada família, de cada casa. Então, o que acontece? Eu posso educar as pessoas sobre esse ponto e as pessoas perceberem nas suas práticas como elas poderiam estar aplicando isso. Você vê, por exemplo, eu vou te pegar um exemplo muito simples. Como é que hoje está se usando o saco plástico verde para separar aquilo que é reciclável dentro do teu consumo? Poxa, essa prática, se você olhar 10 anos atrás, não se fazia numa cidade grande como São Paulo. Hoje você tem uma coleta seletiva que você, na tua casa, separa o que você está fazendo. Agora, se eu faço isso em casa, na minha organização social que eu sou, né, eu posso fazer a mesma coisa. Ter um saco para recolher o que é reciclável e um saco daquilo que é o lixo habitual, o lixo orgânico, sei lá, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a educação, ela, vamos dizer assim, as empresas se educaram. Mas nós temos que educar as pessoas com relação a isso. E a educação das pessoas é que vai fazer com que as práticas cheguem nas organizações sociais.
Eu não tenho que pôr como foco as organizações sociais, eu tenho que ter foco nas pessoas e, de preferência, saber trabalhar o tema com os líderes das organizações sociais. A gente, com a escola do terceiro setor, que a gente teve chance de colaborar, você percebe claramente que essas organizações sociais têm líderes. Bom, como é que eu levo esse tema para os líderes dentro da escola do terceiro setor? Isso é um desafio bonito que pode ser feito, você entendeu? E eles também podem ajudar as empresas? Podem, porque hoje nós temos algumas organizações sociais que se especializaram, né? Por exemplo, a reciclagem hoje está na mão de muitas organizações sociais. Então, quando você tem esses espaços de coleta e seleção, você está fazendo isso com organizações sociais que foram montadas só para isso. E você, nas grandes cidades, tem vários núcleos espalhados pela cidade em que o indivíduo vai separando do lixo aquilo que tem valor de reciclagem, aquilo que é dejeto mesmo e vai para o aterro sanitário. Então, isso criou uma organização social. Essa organização social pode ajudar a empresa. Ela pode recolher esse material, pode recolher o que é reciclável, de maneira que isso possa ajudar a sociedade e ajudar a empresa a canalizar isso que ela fez de esforço de separar o joio do trigo, vai fazer com que esse joio passe a ser trigo para o outro. Eu não perdi o gancho, mas eu vou aproveitar aqui para falar que o professor Marcos Kissel também é professor da Escola Aberta do Terceiro Setor, como ele citou, e a Escola Aberta, ela fornece cursos gratuitos de formação, de capacitação das pessoas que estão nas organizações da sociedade civil. Então, você também é nosso convidado para conhecer mais esse trabalho que é feito lá todos os dias. Professor, na sua fala anterior, o senhor falou muito também das mudanças climáticas que estão vindo, que também, se a empresa não ajudar a cuidar, tem uma série sistêmica aí que pode prejudicar a sociedade, ninguém mais vai comprar os produtos dessa empresa. A gente está vendo que essas mudanças elas estão provocando muitos estragos no planeta como um todo. E as empresas, as organizações, se não fizerem nada, até os direitos humanos eles estão sendo prejudicados, né? Um exemplo muito simples assim, por exemplo, lugares abafados, fechados, com essa onda de calor, as pessoas que estão lá dentro são prejudicadas, né? O senhor acha que é um momento de transição desses líderes empresariais, de grandes empresas, para cuidar melhor desse ser humano, cuidar melhor dos direitos humanos? Eu acho que isso comporta a gente olhar por dois ângulos, que na verdade é como se olhasse as duas faces da mesma moeda, quer dizer, não estão juntos, não é separado, mas para explorar a ideia, eu acho que é importante a gente separar um pouco isso. Primeira coisa, a ciência hoje tem excelentes justificativas para mostrar que essas catástrofes ambientais se justificam pelo próprio consumo que o ser humano está fazendo. Ele está consumindo mais do que você pode reconstruir na sociedade. Até um certo ponto a reconstrução era natural. Por exemplo, você tirava, sei lá, um pedaço da floresta, se deixava uns anos, a floresta se recompõe. Você tinha um incêndio numa floresta, ela se recompõe sozinha. Não é mesmo rápido? Por exemplo, o Pantanal teve uma série queimada há 2 anos atrás, qualquer coisa, já está recuperado. Nos últimos artigos que eu li, já existe um processo quase que de renovação da natureza, tanto no mundo animal como no mundo vegetal, que se faz rapidamente. Agora, na floresta leva mais tempo, né? E o que nós vimos foi uma aceleração do desmatamento. Então, a aceleração do desmatamento é problemático, porque eu não tenho uma velocidade de reposição que seja compatível. Então, o que acontece? Pega o caso aqui da nossa floresta amazônica. Então, você desmata uma quantidade enorme sob o olhar complacente de governo, como ocorreu nesses últimos 4 anos. Ao mesmo tempo,
você vê entrar os indivíduos que querem fazer a produção de gado, um gado que não é reconhecido, é um gado, vamos dizer assim, está numa situação ilegal, e você sabe que o gado é um dos grandes produtores de metano, do efeito estufa. Então o que acontece? Eu não só desmatei, como eu tirava esses elementos do ar através desses esquemas de fotossíntese, como eu substituí por alguma coisa que aumenta o processo vamos chamar assim, de poluição do ar. Então, o resultado da história é que existe, de um lado, uma preocupação que a gente tem que levar para os empresários e eles olharem como é que estão trabalhando a energia e como é que, se eles têm o que a gente fala, né? Se eles têm uma pegada ecológica que seja positiva, quer dizer que eles estão diminuindo o processo de poluição no seu processo produtivo. Ou se eles ainda estão numa pegada negativa, eles estão sendo contaminantes do universo. Então isso, de certa maneira, do lado empresarial, já se faz esses cálculos, você começa a ver o aparecimento de gerências dentro da empresa preocupada com essas coisas, vai para a cadeia produtiva. Então, bom, quando você olha do outro lado, nós ainda temos um papel muito forte que precisa de um processo de regulamentação que vem de governo. O marco legal é alguma coisa que faz possível a existência de uma sociedade. Quer dizer, é muito difícil você pensar num processo anárquico em que você não tem um marco legal e o mundo simplesmente vai se conduzir pela cabeça de cada um. Então, o que você tenta fazer é ter um marco legal, né? Dentro desse marco legal, tirando alguns países de origem mais anglo-saxônica, que tem o que eles chamam de um marco legal que se constituiu historicamente, né? Eles chamam de common law, a lei comum, que não precisa ser escrita como Constituição. A maioria dos países tem uma Constituição. Então a questão é como é que esses elementos aparecem na Constituição. Porque se aparecer na Constituição, eu tenho que legislar. Se eu tenho que legislar, o ponto seguinte é, eu estou implantando. Quer dizer, a legislação se transforma em políticas. As políticas têm que ser implantadas. Se eu sou complacente na implantação, é como se eu não tivesse a política. Se eu não tenho como política, é como se eu não cumprisse preceitos constitucionais. Quem tem que acompanhar isso? Os três ramos de governo, porque as estruturas para que isso seja cumprido estão sempre nos ministérios. A legislação é a Câmara, o Senado, que está tomando decisão. E você tem o cidadão comum, que tem que ser parte que recebe o impacto dessas políticas públicas e que vai eleger os novos dirigentes, etc. Então, uma sociedade, ela tem um sistema de... No inglês a gente fala check and balance. Quer dizer, a gente tem um sistema que monitora e a gente tenta balancear naquilo que é mais benéfico para toda a sociedade, né? Isso tem que ser exercitado por quem tem o poder. O poder de governo é um, o poder do empresário é outro. O poder do cidadão que está com uma organização da sociedade civil é outra. Se cada um, no seu nível de poder, executar aquilo que lhe é pertinente, bom, aí você tem toda a sociedade respondendo à mesma orientação. Se falha algum deles, a falha repercute também em todo o mundo. Hoje nós estamos aqui discutindo coisas que parecem mentira. A possibilidade de uma criança voltar a ter poliomielite. Uma coisa que já tinha sido sanada. A pessoa ter outra vez varíola. Porra, as vacinações contra a varíola vêm historicamente lá de trás e sumiu a varíola. O vírus da varíola está guardado em alguns laboratórios, as 7 chaves para não voltar. Então o que eu quero tentar dizer, a negligenciar os achados científicos, desqualificar a ciência, é talvez o crime mais sério que você comete contra o desenvolvimento sustentável. E eu ia perguntar justamente isso. Como que a ciência ajuda o desenvolvimento sustentável?
De várias maneiras. Primeiro, porque ele pode orientar a quantidade e a qualidade do conhecimento que é necessário para o desenvolvimento social. Segundo, ele tem o poder de qualificar as pessoas que vão fazer essas práticas. É só pegar a função da universidade. Então, ela pesquisa, então a ciência começa a agregar coisas que nós não sabíamos, mas ela também educa. Então, você tem profissionais que estão sendo educados nessas áreas. E, ademais dessas duas funções, a universidade joga um papel importante de levar para as práticas sociais, através dos seus serviços, que se chama de extensão, para fora da universidade, aquilo que a universidade faz para que sirva a toda a sociedade. Então, quando você percebe esse papel, então você vai perceber, bom, a escola do terceiro setor, ela educa. Bom, se ela educa, ela está levando para a sociedade, em extensão, o conhecimento que eles precisam. Você está trazendo para falar no cursos da escola do terceiro setor, profissionais que estudaram o tema. Então, tudo que está sendo falado, ele está respaldado na ciência, não está respaldado no achar. Hoje você está vendo uma onda aí importante de desconfiança com uma série, eu estou falando da prática médica, desconfiança sobre algumas práticas médicas que não têm embasamento científico, né? Como começa a se discutir qual é o papel da homeopatia, qual é o papel da ozonoterapia, qual é o papel... Então essas questões são questões de uma sociedade que está tentando encontrar justificativa para certas práticas e que essas práticas ou são reforçadas ou são eliminadas na medida que a ciência vai dizer para você se dar. Então, não adianta eu chegar com um punhado de semente e querer jogar num lugar para poder nascer as árvores. Bom, tá lá, se você jogar num terreno pedregoso, não vai penetrar no solo, quer dizer, tudo é ciência. Como é que eu faço um espaço que precisa ser revolvido? Que espécies eu vou plantar? Como eu vou plantar? Qual é o distanciamento? Como é que é a reconstrução de uma floresta, né? Isso a ciência te ensina. Então, é muito difícil você querer entender que é possível um desenvolvimento sustentável se não tiver uma base científica. A base científica até para entender o ser humano nas necessidades que ele tem. Provavelmente as necessidades de um ser humano vai depender muito do contexto dele estar. Não adianta eu achar que o que eu faço com alguém no Rio Grande do Sul vai ter as mesmas perspectivas no Amapá. O cidadão que está no Amapá está sofrendo um determinado contexto, como o cara que está no Rio Grande do Sul está sofrendo um outro contexto. Então a gente começa a perceber que essas diferenças, que são diferenças contextuais, elas fazem parte da vida do indivíduo, né? A medicina teve uma evolução muito interessante quando agregou na sua visão da doença quais eram os elementos, os fatores sociais que influenciavam a doença. Porque não era só o indivíduo ficar doente, mas ele ficava doente em que condições? Enquanto você começava a estudar os determinantes sociais da doença, o que era? O indivíduo podia ter um problema de saúde X. Mas como é que está a alimentação dele? Como é que está o sono dele? Como é que está o lazer dele? Como é que está a frequência deles aos serviços de saúde? Como é que está a frequência? Quando você começa a levantar essas questões sobre o contexto, você vai perceber que certas pessoas sofrem maior chance de ter um problema de saúde do que outras, questão contextual. Pega um exemplo, São Paulo, periferia de São Paulo. Qual é o risco de alguém que mora na Oscar Freire e trabalhar em Pinheiros? Que ele pode até ir andando. Quais são os riscos dele? Agora imagine um indivíduo que mora na periferia de São Paulo, que ele tem que atravessar às 4h30 da manhã um campo de futebol ermo que está
perto da casa dele para poder chegar num ponto de ônibus que vai levar ele para uma estação de metrô, que vai levar ele para Santo Amaro, onde ele vai pegar um outro ônibus e vai ter que andar não sei quanto para chegar no emprego dele. Quais são os riscos desta pessoa de sofrer ou um acidente ou alguma violência urbana comparado com o indivíduo que anda 3 quadras, 4 quadras da casa dele para ter as mesmas coisas? Então, o que acontece? O contexto pode justificar os riscos de saúde que o indivíduo tem. Estou pegando a questão da violência, mas isso pode afetar a maneira sobre o que eu como. Por exemplo, hoje nós estamos vendo uma coisa muito interessante, a obesidade infantil. Só a obesidade infantil ocorre se eu der mais comida como alimento que seja rica em açúcar e não dá a comida que é rica em proteína. E a comida rica em proteína é mais cara do que a proteína de açúcar, do que os açúcares. Resultado, eu engordo as pessoas, mas não quer dizer que a alimentação está correta sob o ponto de vista nutricional. Então, esses ambientes que não valorizam essas coisas vai fazer com que em certas áreas corra obesidade, em outras áreas a criança é sadia. Então, nós temos responsabilidade de olhar o mundo para que cada um que nasceu com o seu potencial, quer dizer, nem você, nem ninguém sabe por que nasceu numa determinada família. Se nós nascemos em algumas situações bastante adversas, o fato de ter nascido numa situação adversa não quer dizer que o resto da sociedade não possa reverter essas oportunidades. Eu acho que aqui que existe o direito. Eu entendo que aquela criança tem tanto direito quanto uma criança que nasceu numa família mais abastada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que trabalhar para essa criança poder desenvolver o seu potencial, tanto quanto a criança que está numa família abastada. Isso representa como é que eu olho os direitos humanos desde o momento de nascer. Eu tenho uma mãe grávida que não faz o pré-natal, vive numa situação de violência familiar em que ela pode sofrer violência do companheiro que ela tem. Uma mulher que não tem comida em casa para poder se alimentar e alimentar a criança. Pô, todo esse contexto está ajudando essa criança a ser uma criança com dificuldades que os outros não têm. Porque nós temos um período de vida que é do 0 aos 6 anos, e particularmente até os 3 anos de idade, são os primeiros 1000 dias, em que a criança particularmente forma o seu cérebro, que vai comandar a sua capacidade biológica, a sua capacidade intelectual, sua capacidade de habilidades. O indivíduo vai crescer se ele tem esse potencial. Se eu tiro esse potencial logo nos primeiros 1000 dias dele, ele vai sofrer porque não vai aprender na escola, não vai ter um bom emprego, e vai gerar todo um ciclo da pobreza, porque eu não resolvi o problema lá atrás. Entendeu? Esse é onde nós estamos pondo, eu te falei, fora da nossa entrevista, onde hoje, por exemplo, dentro do Consocial, que é o Conselho Social da Fiesp, nós estamos trabalhando para pegar a criança de 0 a 10 anos para dar essas oportunidades pela parte alimentícia que muitas vezes não se dá nas condições do contexto onde ela vive, né? O senhor falou da Fiesp. Como que se encontra o equilíbrio entre divulgar ou não divulgar boas práticas? Na medida que eles percebem que isso é um fator de melhoria de ambiente de trabalho. Então isso é muito valorizado quando você pega os estudos de processo de seleção. Muitas vezes os novos profissionais eles querem entender melhor o ambiente de trabalho do que o salário que eles vão ganhar. Então, se eu estou num ambiente de trabalho mais salutar, que dá mais oportunidades, valoriza no próprio currículo se ele teve trabalho voluntário, todas essas questões, elas fazem com que a empresa perceba que isso é um valor. E se ela quer ser valorizada no mercado, começa da maneira como ela faz a seleção do pessoal que vai atuar com ela. Então, e mais ainda, né, você sabe que hoje, qualquer que seja a empresa, qualquer que seja o ramo, a velocidade com que a inovação e tecnologia ocorre obriga você praticamente a ter um programa de educação continuada que é permanente. Agora, se eu estou entendendo que esses elementos são parte de uma educação continuada,
eu entro num processo de crescimento, de aperfeiçoamento, de provocação, né? Então você vê hoje, por exemplo, como é que os diretores de recursos humanos dessas organizações começam a valorizar muito essa questão. Eu, no período que eu dirigia o IDES e trabalhando com os clientes que foram do IDES, você percebia claramente como é que você tinha que descer ao chão de fábrica. Como é que você podia fazer políticas de ação envolvendo o funcionário com a comunidade, em que ganhava os dois lados. Eu não vou citar a empresa, mas teve uma grande empresa nacional com que eu trabalhei, que nós percebemos que ela estava em 80 e poucas comunidades aqui do Brasil. Em vez de fazer o programa desde a sede da empresa, por que não fazer o programa em cada comunidade? Você traz o empregado da comunidade, trabalhando com a própria comunidade, para resolver quais são os problemas que a comunidade tem, e a empresa põe o recurso na mão desse empregado para ele poder ajudar com o dinheiro da empresa a resolver o problema que foi parado, porque cada comunidade tem suas necessidades. Isso foi uma revolução. Uma revolução. A empresa fez, mas não fez de cima para baixo, ela fez de baixo para cima, a partir da comunidade. Então dá para você fazer processos, você criar métodos de trabalho em que você dá valor para o que está acontecendo no contexto, explicando uma realidade, e não só você vir com um modelo do que representa aquela pessoa que está lá, porque nem sempre eu posso ter uma creche igual em lugares diferentes. Não posso ter uma escola igual em lugares diferentes. Não dá para me padronizar de cima coisas que no contexto são muito diferentes, né? A gente falou do histórico, falamos de filantropia, governança, governo, ciência, comunicação. Faltou alguma coisa? Olha, eu sou daqueles que sempre sobra alguma coisa para a gente trabalhar. Eu sou um inconformado por natureza. Eu acho que ser inconformado representa você sempre achar que alguma coisa poderia ser feita de maneira diferente. E hoje, por exemplo, uma boa parte do meu tempo eu estou dedicando a como é que o recurso filantrópico pode ser uma saída no Brasil para impulsionar o mundo científico. Eu estou absolutamente convencido de que nós não vamos conseguir fazer desenvolvimento sustentável com essa Agenda 2030 se eu não conseguir traduzir isso em conhecimento que precisa ser aplicado pelos diferentes atores. E para fazer isso você precisa pesquisar. Você precisa ir pesquisar todo tipo de pesquisa. Você tem a pesquisa das ciências básicas, você tem a pesquisa envolvendo os modos de produção, você tem as pesquisas envolvendo a qualidade da educação, você tem a pesquisa, seja lá qual for a pesquisa que você vai fazer, você está sempre numa preocupação de qualificar de uma outra maneira a sociedade. Então hoje eu estou me dedicado a isso, porque ocorreu um absurdo no Brasil, né? Que os dados são muito eloquentes. Pô. Em 2022, você pegando a estrutura regular de financiamento de pesquisa no Brasil, particularmente eu vou pegar um nível federal, o que nós aplicamos em 2022, portanto o ano passado, era equivalente ao que o Brasil aplicou em 2002. Quer dizer, esses 20 anos aplicando correção monetária, etc., é como se a gente tivesse no mesmo patamar, olhando o PIB, olhando a riqueza nacional, a riqueza cresceu e nós não conseguimos crescer na aplicação da ciência. O resultado da história é que o Brasil cada vez fica mais dependente da pesquisa que é feita fora. Por exemplo, hoje você vai numa farmácia comprar um medicamento. A chance de você comprar um medicamento cujo sal é produzido fora do Brasil está em torno entre 92% a 97%. Quer dizer, o produto não é um produto que foi
trabalhado no Brasil. A síntese está sendo feita fora, hoje particularmente na Índia e na China. Então, quando você começa a ver a dependência científica que o Brasil tem em várias coisas, né, você começa a perceber que nós estamos defasados. E esse processo de defasado precisa de cientista, precisa fazer ciência e precisa quem financie a ciência. Então, se nós não temos um governo que valoriza esse aspecto, você tem que ter iniciativa da sociedade fazendo isso. E na sociedade, quem tem os filantropos, né? Você vê que é uma questão complicada no caso brasileiro, né? Então aí, falando de uma reforma ministerial, uma das áreas que se quer a reforma ministerial está exatamente em ciência e tecnologia, que tem lá uma pessoa que veio do mundo da ciência, né? Então, é uma questão muito séria, você põe. Então eu estou pondo muito tempo, por causa da minha experiência acadêmica, minha experiência de investigador, de professor, etc., e de, fundamentalmente, ser uma pessoa muito ligada a esse mundo da filantropia, me diz, pô, esse exato momento, o caso do Brasil está precisando disso. É aqui que está um buraco que ainda precisa ser preenchido. Falta um tijolo aqui. Falta pôr alguma coisa que dê sustentação, né? Então é isso que a gente percebe. Legal. Professora, infelizmente o tempo passa e passa muito rápido quando o bate-papo é bom. Queria agradecer a presença do senhor aqui, pela sua generosidade em compartilhar tanto com a gente. Tenho certeza que houve muitos insights, pelo menos da minha parte sim, e acredito que do público também, com cada fala sua aqui. Obrigada pela sua generosidade. É sempre um prazer, Débora. Suas considerações finais. Bom, eu acho que esse tipo de preocupação que você teve, que me trouxe até aqui, eu acho que todos nós que temos uma certa dose de responsabilidade sobre o desenvolvimento da nossa sociedade, tem obrigação de compartilhar. Eu acho que o compartilhar é um instrumento que deve ser intrínseco à natureza humana. E por que é intrínseco à natureza humana? Nós temos dons, talentos, qualidades que podem ser desenvolvidos, que são diferentes. Agora, o todo só se nutre dessas diferenças. Então é impossível a gente olhar um país que quer se desenvolver se a gente não consegue ter o compartilhamento dos que têm responsabilidade e que, de alguma maneira, podem influenciar o caminho, as diretrizes que o país pode ter. Então eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, professor. Receba mesmo nossa gratidão e de coração. Rimou, mas é verdade. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.